Bom dia, alunos do SEG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do 8º ano, a disciplina é Língua Portuguesa. O assunto que nós iremos falar são orações subordinadas adjetivas, é a continuação da nossa aula passada, ok? Então, você vai pegar o seu livro didático e vai abri-lo na página 80 e nós iremos até a página 81. Se você não tiver o livro didático, acompanhe a nossa aula. Aqui, nós iremos começar com um conceito, falando do pronome relativo que. Nós sabemos que esse assunto nós já vimos na aula passada. Falamos das orações subordinadas adjetivas e nós falamos que elas normalmente apresentam o pronome relativo que. Então, a oração subordinada vai ser a partir da oração que tem o que em diante. Vocês lembram disso? Então, o pronome relativo que, normalmente ele vai se referir ao termo anterior. Vamos falar sobre isso um pouquinho depois. Vamos começar com o conceito. O pronome relativo que é chamado de relativo universal, pois seu emprego é extremamente amplo. Esse pronome pode ser usado para substituir pessoas ou coisas que estejam no singular ou no plural. Sintaticamente, o relativo que pode desempenhar várias funções. Vamos olhar os exemplos que nós temos aqui. São pronomes relativos àqueles que apresentam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam e introduzem orações subordinadas adjetivos. Então, olha o exemplo que nós temos aqui. O racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo social sobre o outro. Então, a gente consegue notar o quezinho aí. E esse que, ele está retomando que palavra? Foi isso que eu estava falando. O que retoma, normalmente, o que está antes dele, o que afirma a superioridade de um grupo racial entre outros. Então, do que em diante, nós temos uma oração subordinada adjetiva e ele está se relacionando ou se referindo à palavra que está anteriormente a ele, que é a palavra sistema. Nós temos aqui muitos outros exemplos para vocês entenderem melhor. Então, olha só. O que é muito usado no lugar do cujo. Então, o nosso livro ele vai mostrar para a gente que a gente nunca usa o cujo, os quais, não é verdade? Cuja, a gente pega e usa o que em tudo, no nosso dia a dia. Então, é isso que ele vai nos mostrar, que nós usamos muitas vezes, erroneamente, o pronome que. Porque quando a gente usa o pronome que, o que acontece? A gente exclui uns pronomes que às vezes tem antes dele. Olha o exemplo que nós temos aqui. O que é muito usado no lugar do cujo. Exemplo. A casa cujas janelas são azuis está à venda. Então, essa é a forma correta de se falar. Só que a gente pega e coloca o que em tudo. Olha o exemplo que nós temos aqui embaixo, que é uma linguagem coloquial, que é a linguagem que nós usamos no nosso dia a dia. A casa que as janelas são azuis está à venda. Olha aí, tiramos o cujas e colocamos que. Por isso que ele é chamado de pronome universal, porque ele é usado para tudo. A gente usa no lugar do cujo, a gente usa no lugar dos quais, os quais. Outro exemplo que nós temos é: a casa de que eu te falei está à venda. Olha só o de, gente, de que. É assim que deveria ser dito, mas nós falamos assim? Não, como nós falamos? A casa que eu te falei está à venda. Essa é a forma coloquial que nós usamos no nosso dia a dia. É por isso que nós temos que, no máximo possível, tentar entender, encontrar essas preposições, saber falar corretamente, porque essas formas que nós falamos, elas não são aceitas na gramática. É a forma que a gente usa no nosso dia a dia para se comunicar, mas que em outras situações ela pode estar o quê? Errada, certo? Vamos seguir. Então, aqui, nós temos ainda no livro de vocês uma atividade. Você vai pegar e vai abrir lá na página 81. Vamos olhar essa observação aqui, gente. É importante saber que o uso do que nessas situações não é admitido pelas normas urbanas de prestígio. Olha só, urbanas, das cidades, das grandes cidades, não do interior. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que é errado quando a gente usa o que no lugar de tudo, o que no lugar do cujos, dos quais, os quais. Portanto, nas situações de comunicação formais que exigem o uso dessa norma, você deve esforçar-se por utilizar adequadamente todos os pronomes relativos e as preposições apropriadas. Para analisar o uso do que, propomos a seguinte pesquisa. Olha só, vocês vão ter que fazer essa atividade em casa, porque
porque vocês vão ter que fazer uma pesquisa. Em situações de comunicação oral e escrita, identifique enunciados em que se utiliza pronomes relativos em sua forma avulsa. Anote os enunciados e o tipo de situação de comunicação, formal ou informal, oral ou escrita, em que eles foram empregados. Deixa eu explicar. Você vai escutar conversas, ok? Ou você vai ler em algum lugar pessoas conversando, conversas escritas, ou você vai assistir um jornal, ou você vai ver sua família conversando, e você vai tentar identificar momentos em que eles usam o quê, a forma que eles usam o quê. Então, você vai escrever algumas frases dessa e vai fazer uma pequena análise. Você vai dizer se é formal ou se está na forma informal, se está certo ou se está errado. Se você vai dizer se está escrito ou se é oral ou escrito, ok? Então, é isso que ele quer. Primeiro que você pegue e conversa, situações de comunicação oral e escrita. Você vai escutar e vai escrever algumas frases que tenham o quê, da forma que a gente está estudando, como um pronome, que serve para retomar a palavra anterior. 2. Apresente os enunciados que pesquisou os colegas. Essa aqui não dá para fazer, né, gente? Com a ajuda do professor, verifique quais estão de acordo com as normas urbanas de prestígio e quais não estão. Tente reformular estes últimos, adequando-os à linguagem formal. Então, como não tem colega, você vai fazer sozinho. Você vai ler as frases que você escreveu e você vai dizer se está de acordo com a gramática, se está correto. Se não está, você vai colocar da forma correta. 3. Em que situações de comunicação os pronomes relativos foram usados conforme as normas urbanas de prestígio? Em que situação se utiliza o pronome como relativo universal? Registre em seu caderno 2 conclusões sobre o uso dos pronomes relativos. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar as frases, vai dizer se ela está sendo usada de acordo com as normas urbanas de prestígio, em que situação elas foram usadas. Aí tu vai fazer uma conclusão, dizendo, as pessoas falam dessa forma, as pessoas não falam dessa forma, está correto, não está, ok? Ainda não acabou. Você vai seguir adiante, aí vai começar um outro exercício, são 3. Com base nos dados a seguir, redija 2 pequenas notas utilizando as orações adjetivas para caracterizar seres e situações. Una as orações para formar as frases dos textos. Então, olha só. Na letra A, você tem 3 frases. 1, 2, 3. Na letra B, você também tem 3 frases. Ele quer que você una essas 3 frases formando apenas um texto. E você vai tentar dar um jeito de arrumar aí e tentar utilizar o quê, gente? Orações adjetivas para caracterizar seres e situações. Então, tu vai ter que usar o pronome relativo que é aqui, transformando alguma coisa numa oração adjetiva. Então, eu vou mostrar para vocês como é que fica a letra A, a primeira questão, para vocês conseguirem fazer a letra B, tá? Então, olha só, você tem 3 frases aí. Uma escuna naufragou, depois embaixo tem o barco se chocou, e na terceira essa região não registrava. Como é que você vai conseguir juntar? Preste bastante atenção no que eu vou ler, gente, que foi a forma que eu juntei aqui tudo e formou apenas um texto, e entre eles eu coloquei pronomes relativos, não apenas o que, cujos, dos quais, os quais, ok? Olha como ficou a primeira. Uma escuna que transportava turistas, dos quais, olha, não tinha isso aí, gente, dos quais 2 se feriram, naufragou ontem nas proximidades do Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro. O barco cujo radar estava, olha, esse cujo também não estava, eu que estou falando, cujo radar estava funcionando mal na hora do acidente, chocou-se contra o Recife, perto da costa. Segundo o guarda costeira, essa região que não registrava acidentes desse tipo há mais de um ano é bastante segura. Então, olha só, eu juntei as 3 frases e entre elas eu coloquei dos quais, os quais, ok? E é isso que ele quer que você faça. Cujo. Você vai fazer isso na letra B, certo, gente? Desculpa. Aí, o último exercício, ele é meio redação, sabe? Bora olhar. Esse aí tem um quadro do Van Gogh, de 1888, Quarto de Arles. É uma pintura bem conhecida. Então, ele fala assim, observe o quadro do pintor holandês Vincent van Gogh. Que objetos você identifica nessa pintura do quarto do artista? Faça uma lista deles em seu caderno. Então, ele quer que você primeiro faça na letra A uma lista do que você está observando. O que é que você vai escrever? Cadeiras,
mesa, cama, quadros, janela, lençol, roupas, toalha, espelho, vaso. Então, tudo que você observar, você vai colocar aí, certo? B. Imagine que você queira falar com um amigo sobre esse quadro de Van Gogh. Ele não conhece a obra e você. Essa obra e você, oralmente, tenta descrever a cena com base na lista que fez no item anterior. Depois escreva um texto descritivo sobre o quadro de Van Gogh. Então, ele quer que você faça um texto descritivo. Por que ele está fazendo isso, gente? Porque ele acredita que quando você vai fazer um texto descritivo, você vai usar muito orações subordinadas adjetivas. Já que você vai descrever, você vai usar adjetivos. Então, você vai falar assim, a cadeira aqui é azul, a cadeira aqui está suja, o quarto, cujas janelas são de vidro amarelo, o quarto que possui alguns quadros na parede. Então, olha esse que, esse cujo, ele acha que você vai escrever bastante assim. Então, você vai descrever minuciosamente tudo que você está vendo. A imagem apresenta um quarto que tem 2 cadeiras, uma mesa, uma cama arrumada, com roupas atrás. Olha esse que, então você vai ficar usando bastante, já que a gente está falando de orações subordinadas adjetivas. Então, você vai usar muito adjetivos porque é isso que caracteriza. É dessa forma que você vai descrever e fazer um pequeno texto, 10 linhas, ok, gente? Então, façam esse exercício, você já tem o que fazer. E quero que vocês tenham em mente que as orações subordinadas adjetivas, elas normalmente estão introduzidas pelo que, tá? Mas não só o que, você vai encontrar o cujo, os quais, como a gente viu na aula passada, certo, gente? Então, faça o exercício. E é isso, gente. Muito obrigada. Fique em casa.